Graças e paz, galera. Estamos aqui hoje com mais um Interligado Gospel. E o programa de hoje está com muita presença de Deus, está sensacional. Eu estou aqui recebendo hoje, ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista aqui de Fernandópolis, consultor musical, ministro de adoração e louvor. Eu estou aqui hoje com o pastor Ezequiel Henrique Santos, conhecido como Pastor Kinner, que vai apresentar aí agora para vocês aí de casa. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo cada um daqueles que estão nos assistindo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você assistir isso, ou assistindo pela TV ou pelo YouTube, que você seja cheio da presença de Deus hoje, né? Muito obrigado, Ednei, pelo convite. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Pastor, eu estava lendo aqui sobre a sua história, o seu testemunho, né? O pastor praticamente é desde berço da igreja, né? Conta um pouco pra gente aqui sobre o seu testemunho, para o público de casa, sobre o seu período aí de, na verdade, sempre estar aí com a chama do Espírito Santo acesa aí. A minha história remonta das décadas de 35, 40, quando os sítios e fazendas de Sergipe ainda eram sem nenhuma presença de alguém evangélico, um missionário, diácono da Igreja Batista de Estância, primeira Igreja Batista daquela cidade, junto com outros. Esse missionário chamava Raimundo Oliveira. Ele foi até um sítio, né? Aquele sítio tinha um certo nome chamado Toca da Onça, ali em Sergipe, e ele começou a evangelizar as pessoas daquele lugar, e entre elas a família do meu avô, da minha avó. Eles eram pessoas que mexiam com o ocultismo. Meu avô, lá no Nordeste, era chamado de calombrezeiro, né? O calombrezeiro é o candomblezeiro, aquele que mexe com candomblé. E meu avô tinha essa influência desde os seus antepassados, foi o que ele fazia, mas ele foi atingido pelo evangelho. Minha mãe conta que minha avó tinha a boca torta por causa do cachimbo, pegou o cachimbo, bateu, jogou na parede e falou: a partir de agora eu não fumo mais esse negócio. Minha mãe era criança, meus tios eram já mais adolescentes, e eles começaram. Ela foi criada na Igreja Batista de Estância. Quando ela fez 21 anos, ela conheceu meu pai, se casaram, né, e vieram para São Paulo fazer uma lua de mel que durou a vida inteira, né? Nunca mais voltaram para Sergipe. Eu nasci em 1966, já num berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe, né, já frequentavam a Igreja Batista, em Vila da Lila, né? Pastor Daniel, hoje está na glória, né? Mas foi um pastor que abençoou nossa família. Foi naquele tempo que eu fui levantado, né? Foram instrumentos de Deus, né? E fui apresentado a Deus, consagrado a Deus ainda bebê, e eu cresci na presença de Deus desde aquela época. Então, passei pela Igreja Batista Novas e Paz, foi onde eu cresci realmente, ali, São Mateus, Zona Leste de São Paulo, e depois disso, são todos esses 51 anos na presença de Deus. Pastor, estava vendo aqui a sua história, o teu conteúdo aí. Você tem muita participação musical em diversos CDs, composições aí, né? Tem influência aí com o pessoal Aline Barros, Diante do Trono, Mara Maravilha, Renascer Praise 7, né? Que a Aline Barros, no caso, o pastor estava comentando aqui comigo, que participou do Comunhão e Adoração 2, 3, 4. Conta pra gente um pouco dessa sua passagem, né, na música, no louvor gospel, com CDs aí lançados que nós já vamos falar aí, ao longo aí da sua caminhada de fé, né? Conta pra gente uma grande experiência aí que você teve.
Eu tive muitas experiências, né? Quando você fala uma grande experiência, eu sou obrigado a me reportar a um incidente, a uma situação em específico que eu possa relatar aqui para vocês. O que eu posso dizer é que eu nasci e cresci na igreja batista tradicional, aquelas igrejas que não se batem palma, não se usa nenhum tipo de expressão mais apurada, mais livre, né? Era aquela coisa contida na liturgia, era proibido usar bateria, por exemplo, no louvor. Os louvores eram cantor cristão, alguma coisa assim do gênero. Mas na nossa igreja tinha um homem chamado Paulo Gonçalves, que tocava violão e compunha músicas. E aí, para mim, aquilo era uma coisa fantástica. Como é que podia o Paulo Gonçalves compor músicas? Porque as músicas que a gente ouvia, eu estou falando de 6, 7 anos de idade, né? Eram músicas do cantor cristão, eram músicas de temas celestes, eram músicas dos coros sacros, que eram músicas tradicionais, aquelas músicas eruditas, que a gente estava acostumado. Como é que ele podia compor música? Como era isso? Né? Isso me chamou bastante atenção. Eu acabei com 8 anos de idade tendo a minha primeira participação musical no grupo do Paulo Gonçalves, que era um grupo de igreja, não era um grupo que gravava CDs conhecidos, era um grupo de igreja, chamado Grupo Atalaia. Né? A partir daí, eu, com 12 anos, ingressei num outro grupo chamado Lírio dos Vales, onde todos tinham a mesma idade, e o meu professor de violão era o líder desse grupo de juniores adolescentes. Estavam todos meus amigos da época que cresceram junto comigo, isso na Igreja Batista Novas de Paz, ali na zona leste de São Paulo. E o interessante é que com 3 meses de aula de violão, o professor falou: olha, Ezequiel, vou deixar isso com você. Né? Ele era um dos poucos que me chamava de Ezequiel, né? Depois nós vamos falar por causa do Kinner, depois. Sim. Ele me chamava de Ezequiel e falou: filho, você vai tomar conta desse grupo. E eu fiquei meio sem saber o que fazer. E na hora de escolher músicas, eu não tinha todo o recurso da época, que era um gravador Sharp para tocar algumas fitas, ou então um toca-discos, né? Uma vitrola, que daquela época, estou falando de 1977, né? Não tinha alguma coisa para tocar, o que se ouvia naquela época. O que se ouvia naquela época? Vozes de cristal, vasos de bênçãos, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, acho que já tinha alguma coisa de Oséias de Paula. Então, eram essas coisas que se ouvia naquela época, né? E eu não me identificava muito com aquilo. E eu falei: eu vou fazer igual o Paulo Gonçalves, vou fazer alguma coisa. E eu comecei a compor músicas. Você já tinha, o pastor já tinha, por exemplo, um dom despertado em louvor, música, mas estava aquilo manifestando ainda, né? Vamos dizer assim. Eu tinha 13 para 14 anos, 13 anos de idade, para ser exato. Né? Foi quando o pastor teve a certeza do teu chamado ministerial com o louvor também. Sim, na verdade, eu já escrevia poesias, poemas, porque na escola, antigamente, existia uma coisa chamada ditado e depois uma outra chamada composição. Eu acho que a composição seria a mãe, se não a avó da redação. Né? Hoje o grande fantasma de muitos universitários, ou que vão falar: puxa, apanhei na redação lá, quando estava fazendo meu vestibular, né? Então, eu era muito bom, eu tinha a capacidade de fazer umas boas composições, que era, na verdade, uma certa redação. A professora dava um tema, falava quantas linhas tinha que ter, e eu fazia aquilo. Tem um fato curioso ainda na minha infância, que naquela época as escolas tinham muitas festividades, elas eram cívicas mesmo. Então teve o dia do soldado constitucionalista, se eu não me engano 31 de março, uma coisa assim. Então a escola se reunia, todos desciam para baixo, faziam aquelas filas direitinho, e cada classe apresentava alguma coisa. A professora tinha organizado, colocou um versinho para eu ler.
E o versinho lá eu tinha lido, dizia uma coisa ou outra, mas eu era bem irreverente, era bem dinâmico, né, na classe, e eu acabei perdendo aquele papel, não sabia onde achava, procurei, não achei, falei para a professora, a gente já vai descer, e eu perdi o papel. Ela falou, você agora, se quiser, vai ter que fazer. Aí eu fui, fiquei nervoso, sentei na cadeira e comecei a escrever alguma coisa. E aí tocou o sinal, todo mundo desceu, aí chegou na hora de ler, eu também li a minha parte. E a professora me chamou depois e falou, onde você arrumou isso, Ezequiel? E eu falei, ué, a senhora não falou para mim fazer? Eu falei, eu não te dei o papel? Eu falei, que papel? Falou, quando você me pediu, eu falei aquilo brincando, mas eu fui escrever o papel para você, é que tocou o sinal, eu não tive mais. Eu falei, professora, eu fui lá escrever. Falou, você não escreveu isso. Eu escrevi, professora, você não escreveu. Eu escrevi, me dá aqui. E aí ela foi ler, falou, nossa menino, você tem uma capacidade de escrever. Isso com 8 para 9 anos, né? E aí então ali eu comecei a escrever bastante nessa idade. Com 12, 13 anos, quando eu assumi aquele grupo, que era o Lírio dos Vales, eu já escrevia, mas o que eu não fazia era musicalizar o poema, vamos assim dizer. E foi o que eu comecei a fazer nessa época. Que, na verdade, aos 13 anos, teve um professor, eu estava lendo a história, se não me engano é o Carlinhos, é isso, né? Exatamente. Que ele que foi fazendo uma junção aí entre a palavra e o louvor, né? Uma combinação. Ele te falou, parece uma frase. Conta aí para o público aí. A música é a arte de combinar os sons. Isso. Né? Essa foi a frase assim que o Carlinhos, o nome dele é Antônio Carlos da Silva. O último contato que eu tive dele, ele estava em São Caetano. Tá bem que ele não é muito mais velho que eu, ele é talvez 5, 6 anos mais velho que eu, mas é uma pessoa, um craque no violão. Até hoje eu apanho, né? Na verdade eu não sei tocar direito, mas ele foi uma bênção na minha vida. Foi quem me ensinou muita coisa, não só o tocar, mas a postura de quem toca. E a partir daí foi vindo grupos atrás de grupos, né? Pastor, eu tenho uma curiosidade aqui. O pastor adentrou em ministério de louvor, tudo, tal, participou de vários CDs, né? Como que você sentiu o seu chamado em meio todo ao louvor, ao mundo gospel musical, para ser um pastor? Rapaz, você foi longe agora. Para mim falar disso, eu já tenho que vir mais recentemente, né? Quando eu passei do Grupo Atalaia para o Lírio dos Vales, eu não tinha ideia da dimensão que isso ia tomar. Nós éramos aquilo que se chamava na época conjunto de igreja. A igreja tinha os conjuntos, que eram algumas coisas que na nossa cultura da época, de 1970, 1980, abrilhantavam o culto. O que abrilhantava o culto naquela época era um jogral, que era uma leitura dinamizada de algum poema ou alguma declaração. Tínhamos a poesia, que era recitada com performance, né? Com entonações. Então minha mãe era uma declamadora de poesia. E tínhamos também os solos, que algum irmão ou alguma irmã usava, né? Cantar. Os playbacks ainda eram uma coisa muito rara, era uma coisa mais de 1980 para cá, que foram surgir verdadeiros playbacks. Então as pessoas tinham assim uma luta muito grande, mas conseguiam sim fazer a sua música fluir dentro da igreja. Essa era a minha intenção, de ser uma geração futura. E tinha uma época, né, o pessoal que é mais novo não deve lembrar, que usava as harpas, né? Exatamente, a harpa. Na nossa igreja era o cantor cristão, mas os pentecostais, eles aderiam à harpa cristã. Júbilo. Na verdade, eu, embora tenha sido criado na igreja batista, a minha mãe, por conta de um tio meu, irmão dela, frequentávamos a igreja Assembleia de Deus. Tinha uma igreja antes da Assembleia de Deus, que era chamada Aliança Pentecostal. Na década de 70 para 80, ela se extinguiu no finalzinho da década de 70 e alguns ficaram ministérios independentes e outros
assimilar a postura da IAD, que é a Igreja Assembleia de Deus. Então eu cresci no meio pentecostal, apesar de tinha o conhecimento da harpa, muito embora o cantor cristão fosse aquilo que a gente aprendeu na Igreja Batista. Bom, seguindo essa história, o Conjunto Lírio dos Vales mudou de nome. A gente cresceu, deixou de ter 13, 14 anos, passou a ter 15, 16, achou que já era grande e tal. Vamos mudar de nome? Né? Naquela época eu estava com um LP na mão chamado Rude Cruz. O Rude Cruz era de uma banda chamada Novo Alvorecer. Né? Esse conjunto Novo Alvorecer lançou um CD chamado Rude Cruz. E aí era a música da harpa cristã, Rude Cruz se erigiu. Né? E aí então eles fizeram uma versão dessa música, gravaram, e eu estava com ele, eu falei, por que a gente não coloca então Conjunto Rude Cruz? Vamos falar da cruz, vamos anunciar e tal, todo mundo gostou. Então começou o Rude Cruz. Mais pra frente, quando a gente estava com 20 e poucos anos, na verdade, em 1989, nós tivemos a oportunidade de gravar o primeiro LP. Então, gravando o primeiro LP, a ideia de Conjunto Rude Cruz já não era um nome tão comercial. Só que eu não queria abrir mão da história. Né? Então o que a gente fez? Criou a sigla MERC, que quer dizer Ministério de Evangelismo Rude Cruz. Mantivemos o Rude Cruz e criou o MERC, que é a Banda MERC. Banda MERC. E então a gente gravou em 89 o LP Valores, né? E demos sequência ao nosso trabalho. Foi uma banda muito conhecida na nossa região, uma das primeiras, se não a primeira ali da região da Zona Leste, ali de São Mateus e toda aquela região. E naquela época, pastor, vocês já eram convidados assim a ir em outros ministérios, né? Que hoje a gente vê muito isso. Uma igreja vai na outra, um grupo vai... Sim, já tinha isso já? Já ia bastante. A gente chamava isso de saídas. Né? A gente chamava isso de saídas. O que eu acho interessante, dois fatos interessantes nessa época, que eu estou falando é de 85, por aí, já que ela gravou em 89, mas em 85 a gente já saía muito. Então em 89 foi uma consequência das saídas. Nessas saídas, a primeira coisa que eu acho interessante é que a gente pagava para sair. A gente pagava para sair. Mas não era que a gente chamava, não, a gente era convidado. Convidado, puxa, vem cantar na minha igreja, vem cantar na minha igreja. E a gente não tinha a mentalidade de que cantar na igreja representa fonte de renda, né? De alguma forma, puxa, vamos cantar lá que a gente vai receber um dinheiro em troca disso. Muito pelo contrário. Olha, nós vamos para São Bernardo do Campo, na igreja do Areião, então é o seguinte, vai ser R$5 para cada um. Vai ser R$1,20 de ônibus e uns 3 para o lanche, vamos supor assim, os R$2,50 para o lanche. Era mais ou menos isso que a gente fazia. Então sábado que vem tem saída, sábado que vem tem saída. E cada saída a gente que bancava. Às vezes acontecia de ter um lanche, às vezes acontecia de dar uma oferta, né? Mas geralmente não era essa cultura que a gente tinha, a gente pagava. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que é o nosso estilo de cantar. Nós éramos, eu basicamente, eu era um roqueiro inveterado. Eu tinha cabelos compridos, meio desjavanizado, aquela coisa assim, meia... E naquela época no Brasil ainda não era comum, né? Não. Luiz Caldas veio depois. Não tinha ainda Fernandinho ainda? Não, a gente está falando de 89, começo dos anos 90, não faz nem isso. Eu tinha o cabelo comprido, mais ou menos nos ombros, que tinham... as molinhas vinham até cobrindo meus olhos e tal, e eu tocava guitarra. Era uma dificuldade naquele tempo, não era uma pedaleira. Esse rock que o pastor cantava era gospel. Gospel. Mas eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Se você perguntar para mim se eu ouvi AC/DC, se eu ouvi The Purple, se eu ouvi David Coverdale, que é The Purple, também Iron Maiden, Black Sabbath, eu ouvi todas essas tranqueiras. Né? Te deu uma base também, né? Na verdade, sim. E eu tinha uma voz meia rouca, então eu gostava de Rod Stewart, eu gostava de King Carnes, eu gostava de Bonnie Tyler, eu gostava de quem tinha voz rouca.
tinha que ter a voz rouca. Eu gostava de ouvir Tina Turner, né? Sim, então eu tinha essa base, assim, 1980 por ali, era isso que eu ouvia. E pastor, nessa época, quando você chegava ali já com o rock, mesmo evangélico, como que era o público, a aceitação do público tradicional ainda? O jovem ouvia e gostava, porque a peculiaridade dessa banda, desse conjunto, o conjunto de igreja, de forma geral, ele vai pegar um conjunto que está em evidência, comprar um playback e cantar esse repertório. Quando o Carlinhos, aos 13 anos, me deu a incumbência de cuidar daquele grupo, Lírio dos Vales, eu comecei a compor. Então esse grupo nunca cantou músicas de outros grupos. Sempre foi um repertório autoral, sempre foi um repertório próprio. Então eu cresci na igreja cantando repertório autoral. Eu não cresci na igreja cantando músicas de outros grupos. A gente cantava na hora do louvor, aquela outra coisa, entendeu? De todo mundo junto. Mas na hora da banda se apresentar, era o nosso repertório. Todo ano nós fazíamos um aniversário e compunhamos e dávamos um novo repertório com 10 músicas novas. Dia 27 de outubro era o nosso aniversário. Então era um evento da igreja, né? 27 de outubro é aniversário da banda Merck. E já vinha as músicas novas. 10 músicas novas. A gente não tinha ainda a condição de gravar CDs, LPs, até que Deus nos deu isso em 89. O nosso estilo, enquanto a gente cantava, é aí que eu quero falar, pela sua pergunta de como surgiu a ideia de me tornar um pastor. O nosso estilo naquela época era um estilo de falar antes de cantar. A gente não tinha uma ideia do que é ministração, como se hoje se vê, espontâneo, um Ademar de Campos, uma coisa ou outra. A gente não tinha ideia disso porque aquilo não existia. Né? Nossas referências naquela época... Era um vocabulário diferente. Vamos dizer assim, vamos falar de rock ou vamos falar de alguma coisa que estava rompendo com aquela música erudita. Era Rebanhão no Rio de Janeiro, Atos 2 em São Paulo. Sim. Né? Essas eram as nossas referências. E algumas outras bandas que iam surgindo. A gente ouvia falar, por exemplo, do Tio Cássio, que foi da onde saiu os grupos, né? Tinha os grupos, grupo 1, que era o G1, grupo 2, G2, grupo 3, G3, que daí do G3 saiu Oficina G3, que até hoje é Oficina G3. Então, esses grupos todos, por exemplo... Na igreja do Tio Cássio. E eles já eram concentrados ali na região da capital. Na região da capital. Então tudo estava acontecendo meio que ao mesmo tempo. Era uma revolução. Aquilo que culminou na década de 90 como a revolução do gospel, na verdade foi o rompimento. Sabe quando sai da bolha? Não sei se você já assistiu aquele filme Jimmy e a Bolha. Sim. Quando de repente rompe a bolha da religiosidade de não pode ver, pum! Né? Eu acho que o evento em si, o advento, na verdade, da Igreja Renascer em Cristo, principalmente com o Katz Barneia, contribuiu muito para isso. Contribuiu muito para isso. Nós precisamos, a palavra fala quem honra, honra, né? Então foi um tempo em que aquele pessoal rompeu com aquela coisa do jovem contido. Muito embora naquela época, na nossa igreja, eu já fizesse um trabalho chamado Sabadão Sem Deus Não. Porque tinha o Sabadão do Faustão. Tinha o Sabadão do Faustão. Então, o que você fazia de sábado? Antes era Perdidos na Noite, quando estava na Bandeirantes. Depois era Sabadão do Faustão. Né? E a gente falava, cara, o cara vai ficar o sábado assistindo Faustão. Então eu inventei o Sabadão Sem Deus Não. Nossa. Né? E aí a gente ia Começou pra igreja, chamava as bandas, essas bandas que estavam começando, a gente chamou tudo pra nossa igreja, foi lá, então cada sábado era uma foi banda. Foi o estouro da época. Então, mas era uma coisa assim, regional, da nossa realidade. Não era uma coisa assim, por exemplo, a gente não tinha rádio, imprensa, FM, YouTube, a gente não tinha a TV Gospel, não existia nada disso. Era uma coisa da nossa realidade, mas a gente viveu aquilo. A gente pegou a carona com o gospel, mas a gente já fazia aquilo. E aí, o nosso estilo era de falar e intercalar palavra, porque as minhas músicas, as letras sempre foram elaboradas, elas tinham uma história. Você ouve uma letra minha de algumas músicas, você fala, pô, isso aqui não foi simplesmente o cara parou para escrever, não. Ele teve que estudar. Vamos pegar uma música que não é minha, vamos pegar uma música da Eichela, por exemplo, Até Tocar o Céu. Conhece essa música? Conheço. A música Até Tocar o Céu, ela vai falar assim: geração que
que ora como Daniel. Isso é uma coisa. Depois ela vai falar que não tolera Jezabel. Isso é outra coisa. O que é tolerar Jezabel? Verdade. Você vai ter que ir lá para Apocalipse 3, ver o que era a igreja de Tiatira. Vai ter que ir lá para 1 Reis, capítulo 18, 19, até o final do capítulo, ver o que aconteceu com Jezabel nos primeiros capítulos de 2 Reis, e entender a história. Qual foi a geração que não tolerou Jezabel? Não é simplesmente cantar a música. Existe uma elaboração, um labor saber o que foi feito. Então, quando eu ouço a Eixila cantando, eu sei que ela teve que estudar. Ou, no mínimo, colocar na música o resultado de anos de estudos de alguma coisa. Não foi simplesmente chegar e cantar. Não é simplesmente chegar e cantar. Tem uma diferença, né, entre o louvor, quando é a Bíblia cantada, e quando é o louvor que você compõe sem aquela grande inspiração, vamos dizer assim. Exatamente. Infelizmente, eu sou obrigado a falar que nós ganhamos em alguma coisa na atualidade e nós perdemos em outra coisa na atualidade. Do que eu estou falando? O que nós ganhamos? Nós ganhamos em expressividade, nós ganhamos em liberdade no espírito, nós ganhamos influência na presença do Senhor, nós ganhamos em poder mergulhar no profundo da presença de Deus e fluir no reino do Espírito de verdade. A adoração é legitimada por essa espontaneidade. Isso é ótimo. Mas onde nós estamos falhando? Na elaboração. A música hoje, da década, essa segunda década dos anos 2000, que é de 2010 até agora, a gente é obrigado a falar que é uma música pobre de elaboração. Você vai pegar músicas variadas. Eu vou até fazer uma ideia aqui. Você vai pegar, se pegar isso aqui, ó, por exemplo, ó. Qual música é essa? Várias. Todo mundo quer fazer uma música assim, até eu. Porque faz parte da entrada. Você pode cantar várias músicas em cima disso, e todas vão ser assim. Então isso aqui, quando a pessoa ouve isso, ela já está automatizada. Essa adoração, ela é automática. Infelizmente, a gente pode chamar isso de mantra gospel. A pessoa ouve e ela já cai no automático. E isso não representa exatamente uma elaboração. Pode ser uma experiência, pode ser um espontâneo. Já aconteceu comigo. Um dia eu estava ministrando louvor na Igreja Unida, onde eu fui pastor, Igreja Unida de São Mateus, na Zona Leste. E quando eu estava me preparando, eu falei: Senhor, eu quero te apresentar um cântico novo. Eu quero apresentar algo para o Senhor que nunca foi tocado na terra. Eu quero te dar uma coisa nova. E a gente começou a cantar uma música que a gente já conhecia. E de repente, no meio dessa música, veio um espontâneo. E esse espontâneo cresceu, a banda entendeu a proposta. E eu fluí nesse espontâneo, e os backs corresponderam. Virou um negócio assim tão bonito. Ficou meio um raga, né? Porque estava uma coisa grandiosa, majestosa, que a gente depois, eu fui tentado pegar o papel e escrever tudo aquilo e falar: essa música é demais. Mas aí o Espírito me lembrou: você me falou que queria me apresentar uma coisa nova. Você já me deu, isso é meu. Isso eu vou guardar. E eu falei: puxa, Pai. Então eu percebi que eu tive que abrir mão do meu sucesso. Eu tive que abrir mão do meu ego, porque eu ia fazer uma música que ia pegar para todo mundo, mas o Senhor falou: não, essa daqui é exclusiva minha. Fluiu, novinha para mim. Cumpriu o papel, ponto. Você me apresentou um cântico novo. Aí eu fui lembrar: Pai, eu quero te apresentar um cântico novo. Então esse espontâneo fluiu. Eu tenho ele na minha mente até hoje. Marcou a minha vida. Né? Você perguntou um momento de um ápice, né? Eu tenho 2 ápices na minha vida que eu quero te contar. Esse foi um deles, porque através dessa nossa prática de falar um pouco, explicar a letra que é elaborada, nós aprendemos a ministrar. O que hoje é muito comum.
Mas na minha época, em 1990, 1980, talvez o Ademar de Campos fizesse isso. Foi um dos que veio para começar a Foi revolucionar. exatamente isso. Com vocês agora aí de casa, Pastor Kinner. Quando não havia esperança, quando não havia um ombro, irmão, quando já não tinha confiança, quando já não via solução, quando não havia esperança, quando não havia um ombro, irmão, quando já não tinha confiança, quando já não via solução, achei lugar no esconderijo do Altíssimo, achei lugar no pavilhão da sua presença, achei lugar. E eu não vou me afastar, eu não vou me afastar do Senhor. Quando não havia esperança, quando não havia um ombro, irmão, quando eu já não tinha confiança, quando já não via solução, quando não havia esperança, quando não havia um ombro, irmão, quando já não tinha confiança, quando já não via solução, achei lugar no esconderijo do Altíssimo, achei lugar no pavilhão da sua presença, achei lugar. E eu não vou me afastar, eu não vou me afastar do Senhor. Se você não tem mais esperança, se você não tem um ombro, irmão, se você não tem mais confiança, se você não vê mais solução, Cristo é a nossa esperança, Cristo é o nosso ombro, irmão. Venha restaurar tua confiança, venha confessar esta canção. Achei lugar no esconderijo do Altíssimo, achei lugar no pavilhão da tua presença, achei lugar. E eu não vou me afastar, eu não vou me afastar do Senhor. Eu encontrei meu lugar secreto, meu esconderijo melhor. Eu encontrei meu lugar secreto, meu esconderijo melhor é o Senhor, é o Senhor. Achei lugar no esconderijo do Altíssimo, achei lugar no pavilhão da sua presença, achei lugar. E eu não vou me afastar, 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 eu não vou me afastar do Senhor. É isso aí, pessoal. Ouvimos aí a canção Confissão Profética do CD Incandescente aí do Pastor Kinner. Pastor, conta pra gente como que surgiu a composição, né? O nome próprio diz aqui, Confissão Profética. A Confissão Profética é uma música que
nos leva a pensar um pouco no nosso papel como igreja, o nosso papel como crente, é o papel do indivíduo que crê em Cristo. Não se trata só de uma postura da coletividade cristã, mas uma postura do indivíduo cristão. Ou seja, cada pessoa tem que ter essa mesma responsabilidade no que se diz respeito a ser a resposta de Deus para a sua nação. Eu aprendi, alguns anos atrás, que algumas coisas impedem a nossa nação de fluir. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, nós vemos o profeta, ele começa a estudar um pouco as crônicas, estudar a palavra de Deus da sua época, né? E ele vendo o profeta Jeremias, Daniel descobre que 70 anos já havia se passado do cativeiro. E ele pensou, poxa, nós ainda estamos aqui. O Senhor falou que durante 70 anos nós iríamos a cativeiro. Já passou 70, por que a gente ainda está no cativeiro? E aí Daniel foi estudar mais, e estudando mais, ele percebeu que ele podia fazer alguma coisa. Ele podia orar, ele podia jejuar. E ele começou a orar e jejuar nesse propósito, e a paixão, o amor ferveu no coração de Daniel, de uma forma que ele já não comia mais, e ele começou a jejuar, e depois de 21 dias jejuando, apareceu um anjo para ele, ele caiu de imediato, ficou praticamente de quatro arriado, e esse anjo colocou ele de pé e falou, olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu vou parafrasear para a gente não ficar reproduzindo o texto bíblico de forma muito sistemática, mas para você entender. Esse anjo era Gabriel, né, porque o próprio Daniel disse que era Gabriel, e ele fala assim, olha, desde que você se aplicou o teu coração a orar e a pedir, ou seja, 21 dias atrás, o Senhor já me liberou, Ele me enviou para eu te dar a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu no caminho. Do que ele está falando? Ele está falando que ele batalhou 21 dias até conseguir trazer a mensagem para Daniel. Isso tudo está no capítulo 10 de Daniel, qualquer um pode ler lá, né? E aí, o que é mais incrível é que ele fala de duas coisas. O príncipe da Pérsia me resistiu até que o Miguel, que é o arcanjo Miguel, veio em meu socorro. E então eu pude vir te trazer a resposta. Então você levanta, porque Deus vai te dar a vitória, fica de pé, o que Deus tem para a sua vida vai acontecer, Deus está ouvindo, Deus vai libertar esse povo. E agora eu tenho que voltar correndo. Por quê? O príncipe da Grécia está vindo ajudar o príncipe da Pérsia. E eu preciso então ajudar Miguel lá, que está lutando sozinho. Isso é praticamente assim uma crônica de Nárnia, é uma coisa assim, é uma história que você só pode imaginar num filme, numa ficção. Você não consegue imaginar isso de verdade. Então o que existe de verdade? Existe uma batalha no campo espiritual, né? Existem 2 livros, pode fazer merchandising aqui? Pode, a gente vai falar dos livros. Na verdade eu não estou ganhando nada com isso, porque são livros mais antigos, né? Eles são fictícios, mas eles trazem elementos reais. Sim. Da realidade espiritual segundo a fé evangélica, que é de um autor americano chamado Frank Peretti. Este Mundo Tenebroso, 1 e 2. São 2 livros assim, são romances. É muito gostoso de ler, porque você vai aprendendo como funciona a realidade espiritual. Mas o que eu quero ressaltar é a questão territorial. Então veja só, Daniel está onde? Ele está na Babilônia, né? A Babilônia tinha sido conquistada pelo rei do Persa e dos Medos. Então quem dominava era o Império Persa ali. Por isso, a autoridade era um principado que era admitido pelas legalidades que os persas e os medos davam. Portanto, os ares espirituais daquela região estavam obstruídos por um principado Pérsia. Por isso, príncipe da Pérsia. E depois ele fala, o príncipe da Grécia vem me ajudar. Porque muito embora o Império Persa tenha a sua força bélica e de conquista em cima da Babilônia, a gente é obrigado a admitir uma outra coisa.
que o Império Grego antes, ele tinha tido todo um aspecto do helenismo que era cultural desde os tempos dos Macabeus. Aqueles 400 anos de silêncio que a Bíblia fala lá que não tem. Então, desde aqueles tempos, há 400 anos antes de Cristo, existia uma guerra entre os Asmoneus e os Seleucidas, que era exatamente a guerra entre os Macabeus, que eram a descendência, que eram de reis e sacerdotes de Israel, contra a cultura helenista, que na verdade vinha pelos conquistadores da Grécia, que estavam dominando toda aquela região da Palestina. Então, quando a Bíblia é escrita em grego, o que na verdade está se dizendo? Que muito embora os romanos agora fossem a força bélica colonizadora, a cultura grega tinha sido mantida. Então existe um aspecto de conquista, de território, e existe o aspecto cultural. Então, quem resiste às orações dos santos? Os principados das regiões, né? Das regiões. Então existe um principado que é, como se diz, um principado territorial, e existe um principado que é cultural. Por isso o príncipe da Pérsia, território, príncipe da Grécia, cultural. Esses dois aspectos impedem de realmente haver uma fluência, e são obstáculos. Então, para concluir esse raciocínio, nós precisamos entender que isso também existe no Brasil. Existem principados que estão tomando nossa nação. Então, essa corrupção generalizada não se trata simplesmente de um defeito ou de um desvio de caráter de uma pessoa ou de um grupo de políticos. Se trata da nação estar mergulhada nisso, né? É uma nação que foi consagrada à Rainha dos Céus. É uma nação que admite que suas crianças sejam escravizadas sexualmente, sejam violadas dentro do contexto doméstico, ou mesmo dentro de um contexto social, onde essas coisas têm vistas grossas. É uma nação que está deturpando a identidade do indivíduo e está constituindo a ideia de gênero, que é gramatical, para a ideia de sexo, que é natural, né? Então, o homem e mulher é natural. Gênero, masculino e feminino, é gramática. Não tem nada a ver. Quando fala de ideologia de gênero, gênero masculino e feminino não se aplica para homem e mulher, se aplica para palavras dentro da gramática. Por exemplo, quando você fala da gramática, gênero feminino, a, né? Quando você fala do português, gênero masculino, o. Então, isso é gênero. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso país mostra que existe alguma influência espiritual. Então, eu fui buscar, estudar um pouco a história do Brasil para ter uma ideia do que eu poderia achar. Primeira coisa que eu achei que era muito relevante foi que o Brasil foi dividido no meio, entre portugueses e espanhóis. Isso foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, eu entendi ali e discerni que um espírito de divisão pegou nossa nação ali. Foi uma brecha para o espírito de divisão. Que seria até com base no que o pastor falou antes, né? Não teria uma influência uma coisa na outra, né? Já Exatamente. Começou... Então, o Brasil é um Brasil que vive sendo dividido, saqueado e partilhado. Então, o espírito de divisão começou ali. Os galeões espanhóis levaram ouro, depois os portugueses levaram as nossas pedras, os bandeirantes singraram o país todo, estabeleceram as rodovias hoje, mas na verdade essas eram rotas de saques, né? Eles levaram as riquezas naturais do nosso país, colocaram isso dentro dos galeões portugueses e levaram isso para Portugal. Então, é uma exploração. Exploraram a nossa terra. Então, aí tem um mal da exploração também. Eu não chamo isso de espírito, eu chamo de mal da divisão, mal da exploração, e são maus espirituais, né? E às vezes pode assumir posturas de personalidade, sim, porque Satanás ele pode assumir esses aspectos, mas o que eu creio é que a igreja não está lutando contra esses maus. E depois tem a questão da escravização, né? Primeiro dos índios, né? Minha bisavó foi escrava, e depois o meu bisavô também foi escravo. Ele era, diz a lenda da minha família que ele era um Tutsi, né? Eu não posso precisar se isso era verdade, não. Tutsi era
uma raça lá de Angola, etc. e tal. Ele era dessa etnia e ele veio para o Brasil. Eles estavam começando a ser escravizados e uma índia fugida foi pega naquela armadilha que morde a perna, né? Que os cachorrozinhos correndo atrás, ele pegou aquela armadilha, mordeu a perna. Esse índio foi, tirou ela da armadilha, cuidou dela e transformou ela na esposa dele. Daí nasceu os cafusos, que é a mistura do índio com o negro, que é a minha etnia, minha descendência. E a escravização traz um outro aspecto, né? Existem hoje vários tipos de escravidão no contexto do Brasil. E assim foi indo, cada mal. E a pergunta que fica é, a prostituição, vieram as mulheres lá também das cortes, ou mulheres de moral duvidosa, mas que estavam dispostas a estar com esses homens, e elas são as bisavós, as tataravós de todo mundo no Brasil. Então tudo isso, sim. Tudo isso faz com que a gente tenha uma nação comprometida com esse mal, desde a sua história. Aí a pergunta que fica, por que ninguém está vendo isso? É o plano espiritual, por exemplo, também maligno, né, adentrando no físico, né, quando nós vemos na prática. A influência é espiritual. Porque, por exemplo, a fé move montanhas. Às vezes a gente passa, todo mundo, né, passa por lutas, provações. E você busca a fé, você busca o plano espiritual, Deus, Jesus ali, o poder de Deus, a presença de Deus, e aquilo de uma certa maneira vai manifestar para ocorrer ali a fé, a bênção, tudo, né? Só que também, infelizmente, tem um lado da oposição, né, pastor? Porque na verdade a nossa fé é muito mais a fé da intervenção do que a fé de você se colocar e você ser o interventor. Na verdade, nós esperamos que Deus seja o interventor nas nossas vidas. Então, Deus vem, o Espírito vem, faz a obra na minha vida. Ou seja, Deus está intervindo. Mas o que Deus quer é uma igreja que intervenha. Jesus falou, esta é a minha igreja, e a elas eu darei as chaves. Então, Deus deu a condição da igreja ter um papel de incidência, não um papel só de recipiência, né? A igreja não é só a receptora, a igreja é canal, a igreja precisa se levantar e dizer o seguinte, o que está acontecendo no país é nossa responsabilidade. É porque nós não estamos orando, nós não estamos profetizando, nós tem que coexistir, né? Exatamente. É quando você tem uma fé passiva, você fala, não vamos mexer com isso, não vamos falar de política, isso não tem nada a ver, esse é o reino do mundo. Nós estamos no mundo. Nós vamos continuar aqui com esse super bate-papo aqui com o pastor Kinner, né? Agora ele vai louvar mais um pouco aí para você de casa. E eu gostaria, pastor, de ouvir aqui a música Nossa Aliança, né? Que está aqui no CD Incandescente. Com vocês agora, aí de casa, ele, o pastor Kinner. E nós vamos falar mais coisa ainda. Fica aí aguardando aí. Tua presença, ó Deus, eu me arrependo. Vem, me prepara e me dá cobertura. Na tua presença, ó Deus, eu me arrependo. Me prepara e me dá cobertura. Eu quero olhos como de águias, eu quero ver o espiritual.
pois nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e hostes do mal. Mas tu me honras, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Na tua presença, ó Deus, eu me arrependo. Vem, me prepara e me dá cobertura. Na tua presença, ó Deus, eu me arrependo. Vem, me prepara e me dá cobertura. Eu quero olhos como de águia, eu quero ver o espiritual, pois nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é não, mas sim contra os principados e hostes do mal. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, esta é a nossa aliança. Eu te entrego no teu altar tudo o que tenho. Eu te entrego no teu altar tudo que é meu. Eu te entrego no teu altar minha família. Eu te entrego no teu altar minha geração. Eu creio que toda batalha eu venço em ti. Toda batalha eu venço em ti. Toda batalha eu venço em ti. Eu creio que toda batalha eu venço em ti. Toda batalha eu venço em ti. Toda batalha eu venço em ti. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, essa é a nossa aliança. Mas tu me honrarás, eu te honrarei, essa é nossa aliança. Nossa aliança.
pecado me livrou, do lamaçal me tirou, os meus pés prevaleceu sobre a rocha. Agora eu sei quem sou, não poderia ser maior, não poderia ser melhor. Me tirou, os meus pés prevaleceu sobre a rocha. Agora eu sei quem sou, não poderia ser melhor, não poderia ser ser melhor, não poderia ser melhor. Sei que não poderia ser melhor. Agora eu sei que livre sou. Sou filho de Deus, filho de Deus. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui hoje entrevistando o pastor Kinner, né? Pastor, as canções que nós ouvimos aí foi Nossa Aliança, que cantou no bloco anterior, e agora eu sei, do CD Incandescente. Para encontrar o CD do pastor, como que faz? O valor, tudo? Olha, na verdade eu acho que ele só está disponível pela internet, no site da CD Baby, né? Uhum. Ou comigo. Sim. Ou comigo. Telefone de contato do pastor? Pode ser o celular. 17 99635 4907. É esse o celular. E aqui está o CD, pessoal, Incandescente, ó. É bênção aí para sua vida. Pastor Kinner, né? Antes de nós falarmos um pouquinho do porquê Kinner, que eu citei no bloco passado, nós estamos aqui acompanhando toda a trajetória de vida aí do pastor ao pastorado, né? Pelo que o pastor está contando aqui para mim tudo, o teu chamado ao pastorado, ele foi acontecendo naturalmente, né? Não teve um dia que Deus hoje mostrou para mim, não. Você já foi sentindo isso no coração, foi aflorando ao longo de toda a história, né? Sua. Conta pra gente como que foi
Você lembra o teu primeiro dia de pastor? Lembro. Na verdade, meu primeiro dia de pastor, eu devia ter uns 6 para 7 anos. Nós pegamos as cadeiras de casa, eu e os meus irmãos, somos em quatro irmãos e uma irmã. E colocamos como se fosse um ônibus. E a gente brincou de ônibus, né? Eu era motorista, lógico, né? Aquelas crianças, eu com 7 para 8 anos e outro com 5, com 6, a escadinha para trás. E brincamos de ônibus. E a gente cansou de brincar de ônibus. Aí eu peguei outra cadeira, coloquei em cima da primeira, falei, vocês ficam sentados. Aí eu fui para trás da cadeira, fiz a cadeira do púlpito e ali eu comecei a pregar para eles. Estava numa fase em que o pastor da nossa igreja, pastor Paulo Nogueira Coelho, estava pregando uma série de mensagens em João 3,16. Ele pregou durante 2 anos o mesmo texto e foi uma bênção para a igreja e foi uma bênção para nós, né? Hoje ele já está com o Senhor, pastor Paulo Nogueira Coelho. E aí, como ele pregava João 3,16, eu fui abrir em João 16,3. E eu preguei para os meus irmãos ali, com 6, 8 anos, e a gente começou a brincar, sempre eu brincava de ser pastor. Isso foi mesmo antes de eu começar a trabalhar com a música. Evidentemente que a música me deu a oportunidade de falar, como eu falei, a música elaborada, muitas vezes ela exige explicação. E eu comecei a falar, já era o estilo que a gente tinha, e também dar aulas, né? Quando jovem eu comecei a dar aula para os adolescentes, depois a gente fez Embaixadores do Rei, que é uma espécie de escoteiros dentro da Igreja Batista, e nos Embaixadores a gente aprende muito a Bíblia, é uma rigidez, uma disciplina muito boa. E a gente tem que falar, tem que se expressar, tudo isso foi servindo para mim como um treinamento, mas o ser professor de escola dominical também me ajudou bastante a ter o dom da palavra, né? Exercer esse dom da palavra. Né? E aí depois disso foi uma consequência natural. Um dia eu precisei pregar num culto de jovens, dar uma palavra para os jovens, e aí sucessivamente, porque eu era líder dos jovens, depois eu fui vice-presidente da Igreja Batista também, e aí depois disso fui para seminário, aí eu fui me aperfeiçoar, e realmente já entendia que isso seria necessário. Mesmo assim, a música era muito grande na minha vida, até que eu comecei a perceber que existia a possibilidade de eu perder a minha família e de eu perder a minha integridade por causa da música. Foi quando a gente começou a chamar a atenção, eu digo a gente, eu e o meu grupo de amigos, que gravávamos juntos, que cantávamos juntos e que estávamos vivendo esse novo momento, principalmente em São Paulo, onde a música black começou a fluir muito, e de roqueiro eu transicionei, né, para o R&B, né, que é o Rhythm and Blues, e com influências de Ron Kenoly, com influências de Matthew Ward, com influências de Phil Perry. O pastor tem amizade com esses amigos seus até hoje? Tenho. Muitos de hoje estão de volta ao contexto. O que eu ia dizer é que a música, ela cresceu de uma forma, nossa performance saiu do altar e passou para os palcos. E dos palcos, ela ganhou a possibilidade de cantor fulano de tal, quer que a gente faça back no CD dele. Poxa, você cresce ouvindo o nome do homem. E de repente o homem te chama para cantar no CD dele. Então isso foi uma coisa que levou muitas pessoas a se desviarem do propósito de Deus. Quando chegou a minha vez, eu pus um pé atrás. Eu já tinha visto o caso de um amigo ou outro que perdeu a esposa, que se separou. Sim. E eu falei, família, não. E aí, então eu dei um passo para trás e eu voltei para a igreja. Nessa volta, essa experiência que eu tinha adquirido foi que me ajudou. Eu já tinha cantado com Renascer Praise, já tinha cantado com Ron Kenoly, já tinha cantado com Alves Walter, já tinha feito comunhão e adoração, 1, 2, 3 e 4. Eu era o Kinner, que alguns conheciam. Então, eu usei essa experiência que eu adquiri com todos esses ensaios e cantando com essas pessoas de renome, para ensinar equipes de louvor e adoração. Foi aí que eu transicionei. E aí os pastores das igrejas que me contratavam como assessor, dar assessoria musical para as suas equipes de louvor, também me chamavam para fazer seminário, aí eu ia pregava na igreja deles, e aí começou a acontecer.
e começaram a me chamar de pastor. Eu falei, não, eu não sou pastor, né? Mas não, mas você é pastor, desculpa. Foi pastor. natural. E aí foi acontecendo. Aí chegou o momento que isso também foi reconhecido pelo meu pastor, e em 2006. Pastor Kinner, nós temos, lá em Salmo 150, fala que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, né? Porém, nós temos partes tradicionais da igreja e a parte mais jovem, que é o grande público, né, que chegou hoje em dia. A igreja é composta por muito jovens, né? Então nós temos hoje sertanejo universitário, gospel, rock gospel, tem funk gospel, balada gospel, pagode, samba, eletrônico. Qual é a visão do pastor? Reggae. Qual é a visão do pastor a respeito dos ritmos de louvores que estão surgindo, que muitas vezes, né, nós vemos que em retiros é muito usado ali como evangelístico, né? Até que ponto o pastor acha que como que Deus vê essa diversidade hoje em dia em louvores? Eu faço uma distinção muito grande entre adoração e entre convivência cristã. O altar é uma coisa, a convivência entre os santos é outra. Existe o que eu chamo daquele momento onde eu estou em reverência na presença de Deus, que é o momento do culto, e existe a questão da convivência, da cultura evangélica. Sim. A cultura evangélica assimila muito isso. Por exemplo, eu tinha amigos que ainda eram ligados a muitos grupos de rock, né? E eu já tinha conhecimento o que a gente pode chamar de satanicidade, né? Que existe em alguns grupos, que existem outros não, outros que só fazem estilo, tipo para vender seus CDs, outros realmente têm uma postura satânica mesmo. Então a gente tem que saber, a palavra de Deus fala que nós temos que ter discernimento e separar o santo do profano. Então eu gosto de separar o santo do profano. Eu ainda não consegui, particularmente eu, não posso colocar isso, eu não coloco isso nem como regra na igreja que eu pastoreio, mas eu ainda não consegui ver o tango, né? Eu ainda não consegui ver o funk com possibilidades de adoração. Seria para o momento do jovem ali no retiro. Seria para o momento da convivência cristã, alguma Sim. outra coisa. Então eu não consigo imaginar, sabe, aquela coisa que está ligada muito à sensualidade. Sim. Como que é? Como eu vou fazer isso com Jesus? Por exemplo, né? Nos retiros da Igreja Batista, que é o Acamp Up, é isso? Acampap. Acampap, isso. Vocês fazem lá na chácara de vocês. Existe as diferenças ali de, não, a gente chama de as ritmos bandas, todos. Sim. Mas, por exemplo, quando não vem as bandas e os jovens da igreja baixa ali um funk gospel, um eletrônico gospel para dançar, eles fazem errado ou não? Ou tá só na convivência? Eu acho que lá não fariam isso, mas não é porque eu estou proibindo. Eu acho que é uma questão de estilo também, né? É uma questão de estilo. E a igreja tem um outro estilo, mas a liberdade musical é espontânea. Sim. Não existe assim um apregoamento de dizer assim, você pode isso, você não pode isso. Nós não fazemos isso na nossa igreja. É livre, né? Geralmente eles vão chamar as bandas que os fazem pular, que os fazem festejar nos seus acampamentos. Mas na verdade tudo isso faz parte de algo maior. Eu iria até além, quando você citou o Salmo 150. O pastor até libera, mas com decência, né? Eu acho que na verdade o Espírito, ele não tira férias. O Espírito Santo está na pessoa. A pessoa sempre vai separar o santo do profano. Por exemplo, é preciso ter essa lógica, porque você tem que entender que a música, ela não é simplesmente uma expressividade cultural. As pessoas querem classificar a música como cultura. A música já existia antes do homem. Significa que a música vem da eternidade. A música ela é classificada em 3 aspectos, que é o aspecto harmônico, o melódico e o rítmico. E você pode perceber, se você tocou uma música, automaticamente teu pezinho vai junto, teu corpo vai junto, daqui a pouco tem jeito de assim e tal. O que é isso? O corpo é cativado pelo ritmo. Verdade. Independente. Você pega a música num tom menor, por exemplo, você pega um tom menor, por exemplo.
Você vai cantar aqui, ó. Eu estou tão feliz. Não dá para você fazer isso, porque isso aqui choca. A mensagem eu estou tão feliz choca com a tonalidade que é menor. A terça menor vai produzir melancolia na harmonia. Isso significa que tem uma questão de alma intrínseca na harmonia. Agora eu também não posso fazer o contrário, né? Estou tão triste, estou quebrantado. Não existe isso. Por quê? Porque o tom maior vai imprimir alegria na harmonia. Verdade. Então a harmonia, ela traz essa questão do sentimento, essa questão da alma. Significa que a nossa alma é cativada pela harmonia. Colocou uma nota, você já sabe se aquilo vai te trazer tristeza, melancolia, saudade, ou se isso vai te trazer disposição, alegria, expressividade. Então, como o ritmo cativa o corpo, a harmonia cativa a alma. E mais do que isso, a melodia cativa o espírito. Então eu tenho que entender que a música é uma revelação de Deus, é um presente, é um dom de Deus dado aos homens. Tanto que quanto a Bíblia e quanto a poesia, é dito que aquele que faz a música foi inspirado. A inspiração ou seja, é um fôlego, um alento que veio de fora. Então a música não foi do homem, o homem é inspirado pela música. A música é produto de Deus. Diz a palavra que o próprio Lúcifer, né, não é chamado de Lúcifer na Bíblia, é chamado de querubim ungido. Ele tinha os dons, diz que a música fluía dele, do corpo dele. Então, quando eu penso em música, eu tenho que entender o aspecto eterno da música, aonde essa música vai me atingir. Então, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: eu estou tocando uma música, eu estou alvejando o corpo, a alma e o espírito de uma pessoa. Eu estou ouvindo uma música, eu estou sendo alvejado pelo corpo, pela alma e pelo espírito de quem está executando essa música. A música é sempre uma via de indução. A música tem esse aspecto. Os publicitários já descobriram isso há muito tempo, por isso que o jingle tem uma força enorme na propaganda. Verdade. Porque a música leva mesmo aquilo que precisa levar. Ela é o veículo. Você ouve um jingle muitas vezes. Na primeira propaganda, a sensação que tem que você ouviu aquilo várias vezes, né? Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos compreender que pensar em música de consumo também é pensar no que eu estou sendo alvejado. Assim como você escolhe o restaurante para comer, né? Esses dias eu estive em Araçatuba, estava numa conferência em Araçatuba. E aí eu entrei num restaurante, né, comi a comida lá e decidi que eu iria interromper o meu consumo no meio do prato, porque eu não gostei. Não se trata do tempero, se trata do aspecto, se trata de um todo. Todo um conjunto. Eu sou muito simples para comer, né? Sou muito simples mesmo. Mas eu não gostei, eu falei, não, eu não venho mais aqui. Eu fui para outro restaurante. Então a mesma coisa é a música. Eu preciso saber quando eu ouço alguma coisa e aquilo tá trazendo o que para minha alma? Está trazendo o que para o meu espírito? Está trazendo o que para meu corpo? É isso. Seria, por exemplo, nós vemos hoje alguns grupos, né, de jovens evangélicos, o pastor deve até conhecer na internet, no YouTube, que fazem paródia com músicas seculares, né, que na verdade nós sabemos que no âmbito secular leva pornografia, né, mas sai lá na mídia e grupos evangélicos, né, que falam que usa como evangelismo. O pastor vê isso como evangelismo ou não? Não, eu vejo isso como fogo estranho. Infelizmente, se a gente for tratar a Bíblia como a Bíblia é, e for trazer a Bíblia para os nossos dias, nós percebemos que Deus nos dá toda a liberdade. E Ele nos dá a liberdade de fluir no Espírito dEle com coisas novas. Cantar ao Senhor um cântico novo. Eu não preciso pegar uma coisa que, primeiro, já é da iniquidade, produzir um aspecto que dá uma ideia de gospelizada nessa música para poder trazer isso para o altar. Isso é fogo estranho, né? Na verdade, os filhos de Arão morreram por causa disso. Eram sacerdotes. Eram sacerdotes escolhidos e ungidos do Senhor, mas morreram quando apresentaram fogo estranho ao Senhor. Deus é santo.
e ele quer coisas santificadas. Pastor, como que é a sua visão então a respeito do humorista evangélico? Por exemplo, ele pega situações da igreja, alguns até bolam algumas coisas, um cronograma ali secular, mas voltado ao público cristão. Eu não recrimino o aspecto da convivência evangélica, de você criar situações em que você possa entreter o povo evangélico. Uhum. Né? As paródias, por exemplo, que eu vejo de alguns, são paródias até de músicas evangélicas. Sim, existe também. Eu acho isso legal, eu já assisti, gostei. É que o que o pastor está querendo dizer é ter uma sabedoria, porque, por exemplo, para você fazer paródia de alguma coisa, você vai ter que ouvir aquilo inteiro. Né? Aí você vai se alimentar de algo que até então você ora para a pessoa não se levar para o lado, por exemplo, erótico, mas aí você vai pegar algo secular e trazer para o evangelismo. Tem um humorista que é muito... Sim. Ele faz stand-up, ele é muito conhecido. Ele faz isso, mas ele não está trazendo isso para o altar como adoração. Você entende a diferença? Entendi. Ele está trazendo isso diante do povo de Deus como entretenimento. Sim, sim. É diferente. É diferente. Agora você pega, por exemplo, uma música maligna, sei lá de qualquer que seja a questão, e traz isso para o meio, para trazer para o altar, para cantar na igreja, e achar que isso está certo, isso não está certo. Por exemplo, eu fui pesquisar, isso aí é minha pesquisa. Eu não falo fluentemente inglês, mas eu tenho minha curiosidade satisfatória ali. Eu fui pesquisar a música Aleluia, aquela Aleluia, Aleluia. Até onde eu entendi, o sujeito principal daquela música está ridicularizando Davi, está ridicularizando Deus, está ridicularizando o conceito da história bíblica. Então, quando ele está cantando Aleluia, ele está praticamente sendo cínico, sendo sarcástico. E você ouve aquela música e você pensa que aquilo lá é gospel. Vai ouvir as outras músicas desse mesmo compositor. Não dos cantores que cantam a música, do compositor. Eu fui até o site dele, traduzi outras músicas dele, e eu cheguei à conclusão que esse compositor é uma pessoa que tem uma outra vertente. Essa não é uma música evangélica nos Estados Unidos. Por isso que você vê muita gente que não é evangélica cantando, norte-americanos. Aí vem, faz uma versão gospel no Brasil, e começam a cantar essa música como se ela fosse sacra. Ela não é. Ela não é. Entendeu? Então a gente precisa começar a entender que às vezes nós nos equivocamos. Porque antigamente, quando eu dominava muito menos ainda o inglês, eu prestava muita atenção. Então o cara estava falando qualquer coisa lá para mim, que para mim era tchau, 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 tchau. De repente ele falava Jesus. Eu falava, opa, essa música é evangélica. Eu ouvi um Jesus no meio da música, um Glory, Glory, um Hallelujah, Heaven. Eu falava, essa música é evangélica. Aí eu ia, buscava, eu pesquisava tal, e trazia essas músicas. Hoje, tem um monte de gente que está ridicularizando a nossa fé e a gente cantando. Tem aquele menino, vou citar o nome dele, Bruno Mars, que excelente músico ele é. Tem um momento, uma música dele, que ele fala glória e aleluia no meio da música também, mas ele está falando isso no momento do orgasmo. Ele está colocando a experiência sexual como se fosse uma experiência de sexo, né? de transcendência. Então quando ele fala que no ato ele é transportado aos céus. E aí ele fala glória, aleluia. E é uma música que está cheia de evangélico curtindo. É uma blasfêmia contra a nossa experiência com Deus. Aí você pode falar, mas esse cara é muito... Estou me referindo a mim mesmo. Esse cara é muito... não pode ser assim. Não pode ser assim. Ô, meu irmão, nós devemos ser assim. Separar santo do profano
é uma peculiaridade do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo separa santo do profano. Isso que você está falando aqui pra gente, eu vi aqui no seu blog, você tem um episódio aqui que chama A Arapuca. Estou farto de evangélicos que continuam em cima do muro. Estão esperando o quê? Né, que o mundo nos reconheça e nos aceite. O pastor é a favor da igreja coexistir, né? Hoje em dia aí tem um número grande, bem expressivo aí até internacionalmente a igreja, né? O pastor quer dizer que mesmo o pastor sendo a favor da igreja coexistir, porém ainda no meio dessa popularidade toda, né, que a igreja tem hoje aí de fiéis, existem as pessoas que ela chega até um tempo que elas não pulam o muro, param no muro. Seria isso? Fica em cima do muro. Exatamente. Na verdade é o seguinte, existe a questão da política da boa vizinhança, mas existe também a questão daquilo que apetece, aquilo que me agrada, né? Muitas vezes eu posso não participar da piada, mas eu fico encostado na proximidade, ouvindo e rindo dentro de mim. Sabe aquela coisa que o crente não gosta da piada maliciosa de alguém, mas ele fica assim, meu Deus, tem misericórdia. No fundo ele está gostando, ele está consumindo, ele está indo, ele está se deleitando naquilo, né? Mas ele admite. Então, aquilo que você admite para dentro da sua alma é aquilo que te define. É aquilo que te define. A igreja precisa ser definida como a noiva impoluta de Jesus. Isso significa que nós podemos não só coexistir, nós devemos coexistir, mas devemos também ser a proposta de sagração, né? de trazer essas pessoas. Por exemplo, recentemente o pastor Cláudio Duarte foi à TV num programa e falou sobre as questões homoafetivas e as distinções do que se diz ser a ideologia de gênero. E ele foi uma pessoa muito equilibrada. Ele falou sobre respeito a todas as pessoas, mas falou também de não negociar os princípios da Bíblia. E foi aplaudido. Isso significa que a igreja tem que ter uma postura assim. Eu assisti também essa entrevista. O humanístico com o espiritual é o que o pastor falou no começo, sobre os povos. É óbvio que ali, naquele entendimento, não vai ter, na verdade, aquela junção logo de cara das ideias, né? É um tempo. Pastor, antes de eu perguntar aqui sobre o porquê do Kinner, nossa última pergunta, que aí nós vamos para o bate-bola, aí o pastor encerra aí com um louvor e uma oração aí para o pessoal de casa, né? O pastor acha que o Brasil, né, recentemente estão noticiando aí o IBGE, o Datafolha, né? Nós temos uma média aí de 30% a 40% da população aí autodeclarando ser protestante, o que equivale a 60 a 70 milhões de fiéis. O pastor acha que o Brasil futuramente, ou aliás já está passando por um sincretismo religioso, até que ponto realmente as pessoas estão aceitando a cultura evangélica? Há de se fazer uma distinção muito grande dentro do cristianismo. Existem todas as vertentes daquilo que não é evangélico, mas que admite Cristo. Primeira coisa que você tem que entender, que não é porque a pessoa é cristã que ela é evangélica. Né? Agora, eu vou tirar a ideia do cristão e vou me ater só ao grupo que realmente está dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela não é uma igreja coesa no Brasil. Falta uma figura que traga essa coesão ao posicionamento evangélico, vamos dizer mais assim. Respeito, seria isso? Seria até um porta-voz, uma pessoa que seja assim, que traga a coerência, tanto bíblica quanto do posicionamento da igreja, e que seja respeitado por todas as denominações. Infelizmente, a bandeira denominacional no Brasil, ela é um empecilho para a obra cristã. Por quê? Porque o líder denominacional, ele pensa assim, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, eu sou
a autoridade máxima, eu não vou me submeter a outro bispo, a outro apóstolo. Então, a igreja brasileira tem uma dificuldade de ser discipulada. Essa é a primeira questão. O discipulado é uma realidade necessária desde que Jesus instaurou a igreja. A igreja neotestamentária era uma igreja que passava pelo processo de discipulado, um cuidando do outro. Isso precisa existir. Então chega um momento em que esse líder espiritual, ele não presta as contas para ninguém. Ele se torna, entre aspas, o dono daquela denominação. Ele acaba fazendo o que quer, propondo o que quer e normatizando aquilo que está no coração dele. Ele pode até ser muito bem intencionado, mas a palavra do Senhor fala: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Se esse homem está sozinho, se ele não presta conta, se ele não tem referência, se ele não se reporta, se ele não tem um discipulador, existe uma possibilidade muito grande de desvio, não de caráter, mas de desvio de afirmações, que pode até incorrer em desvio doutrinários. Então, segue uma etnia independente. Exatamente. Então é uma proposta evangélica de uma forma, outra proposta evangélica de outra forma. E a gente vê então, dentro disso, algumas coisas que chegam a um espiritismo gospel. Ou então a gente vai falar do animismo, que é colocar, por exemplo, vida numa coisa que não tem vida, né? Ou coisas como misticismo, trazendo cargas assim para algumas situações e alguns costumes que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, é da carne, é do homem. E nem por isso seria ruim, mas não é Deus, mas acaba sendo recebido como de Deus. Então a igreja evangélica brasileira, ela acaba não sendo coesa por causa das suas diferenciações, que não tem como norte o reino. Eu posso pensar diferente de você, mas se nós dois tivermos a ideologia de reino, onde Jesus é o rei, e eu e você nos curvamos diante dele, mesmo que tenhamos pensamentos distintos, nós vamos nos colocar à disposição desse mesmo rei, vamos servir ao mesmo propósito. Então, a gente acaba convergindo em Cristo, na cruz de Cristo. Essa convergência ainda não é uma realidade na igreja brasileira, de forma que, às vezes, um tenta fazer uma coisa certa, o outro fala: eu não vou porque é ele que está fazendo. Um pastor proíbe outros, os seus membros, de ir e trabalhar junto, e trabalharem dentro dessa lógica, né? Por exemplo, recentemente, você já trouxe o pastor Marcos Zuri aqui? Sim. Então, o pastor Marcos Zuri, Deus colocou no coração dele uma coisa que já estava no meu coração, mas Deus deu a ele, e isso foi uma bênção. A marcha de oração, por exemplo, pela cidade de Fernandópolis. Que é semelhante ao Marcha para Jesus que temos em São Paulo. Com um propósito de oração, que eu acho muito mais interessante. Sim, sim. E aí o que acontece é que há pastores na nossa cidade que vão dizer que isso é desnecessário, que vão dizer que isso é para encher uma igreja, que vão dizer que isso é uma proposta denominacional, quando na verdade isso é uma necessidade de reino. Essa cidade não é de nenhuma igreja, mas é da responsabilidade do corpo de Cristo que se reúne na cidade. Enquanto esse corpo de Cristo, cada um lutar pela sua própria placa denominacional, há barreiras espirituais que não vão ser derrubadas, enquanto a igreja não agir como reino. Então existem impedimentos para o crescimento da igreja evangélica em Fernandópolis, impedimentos espirituais que só vão cair quando? Quando todos nós em Fernandópolis pensarmos nisso. Essa é uma pequena proporção do que a gente fala do Brasil. A igreja brasileira é uma igreja desunida. E eu não estou falando isso para dar voz aos desigrejados, né? Que existem aqueles que falam assim: eu sou desigrejado. Se tem uma falha na igreja, o pastor está falando isso, eu não vou. Porque você tem que, porque na verdade o que o pastor está querendo dizer que você tem que vir na igreja pela perfeição de Deus, de Jesus, né? A igreja espiritual é perfeita, a igreja humana é falha, né, pastor? Exatamente. Você tem que e qual que é o maior jogo do inimigo? Você muitas vezes tem o chamado para vir na igreja, mas tem pessoas que ela já entra no primeiro dia no culto e ela só vê o defeito dos homens, não. Porque na verdade todos nós, eu,
todos nós temos defeitos, né? Porque nós somos seres humanos, mas você tem que entrar na igreja pela perfeição do reino, buscar o reino, não buscar a perfeição em homens, né, pastor? O que eu acho que é importante ressaltar nesse contexto, não sei se a gente tem tempo, mas em curtas palavras, sim, seria isso. Satanás, ele é astuto, mas ao mesmo tempo ele consegue entender que a coisa mais escondida está às vistas. É verdade. E aí o que ele faz? Ele repete o mesmo processo em várias questões. Então, vamos pensar assim, Jesus tinha uma proposta e de repente vem o conselho de Caifás, Anás e eles ali, eles trabalham com Judas e alguém de dentro do discipulado de Jesus traz Jesus. Verdade. Vamos falar de Império Romano. César está lá, e aí os senadores usam aquilo, vamos derrubar César, etc e tal. Com quem eles procuram? Brutus. Por isso tem aquela frase, até tu, Brutus. Ou seja, no momento da morte, quando ele é apunhalado pelas costas, ele olha para Brutus e fala, até você está me traindo? Né? A ideia de César ser traído por alguém de perto. E aí vem para cá, para o Brasil, Inconfidência Mineira. Tiradentes é traído por alguém de dentro da Inconfidência também. Então, o que eu observo? Que os piores inimigos da igreja não são os demônios. Os piores inimigos da igreja são os cristãos que estão dentro da igreja e trabalham contra o progresso da igreja. Infelizmente, essa é uma verdade. Satanás, ele não precisa fazer muitas coisas como ele fazia antigamente, porque tem crente ajudando. Então ele vai realçar o quê? O pensamento desse crente a ser um pensamento distinto, a ter uma discrepância de visão, a ter, dizer, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com esse líder, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com a igreja de hoje, essa igreja, vamos fazer uma igreja na minha casa, porque essa igreja que está aí não funciona, vamos fazer esse aspecto, porque... Então a pessoa entra numa ideia de criticismo, dizendo que o que é visível representa o que é invisível. Quando a palavra de Deus está falando, lá em Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. Isso me leva a pensar que existe uma igreja invisível, que você acabou de ressaltar aqui agora. Existe a igreja visível cheia de problemas. Nessa igreja tem trigo, mas também tem joio. Tem ovelhas, mas também tem lobos. Mas existe a igreja invisível, imaculada, a perfeita de Cristo. É verdade. E o Senhor fala o quê? Olha, deixa o joio crescer. Depois a gente, na colheita, a gente vê o que vai ser feito. Então a igreja precisa entender que o que se vê não é o que se é. Porque a palavra fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Não olhamos só as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, quando se trata da igreja, precisamos pertencer, agir e militar como igreja invisível. Por isso, o aspecto de reino. Entendeu? Eu não posso ficar defendendo uma placa, lá no céu não vai ter lugar para batista. Muito embora eu entenda a coerência da denominação a qual pertenço. Defenda essa coerência, entendeu? É como estilo de roupa. Mas o que me define não é minha denominação, é Cristo, é a cruz. Verdade. E a proposta do propósito eterno de Deus para a minha vida. Perfeito, pastor. Uma última pergunta, porque o nosso tempo está esgotado, ainda tem o bate-bola e o pastor aí com o último louvor e as considerações finais. Bem rapidinho, pastor, do porquê Kinner. É a coisa mais simples e mais... não existe uma explicação. Eu não fui para um monte e um anjo desceu e falou, você vai chamar Kinner. Não é nada disso, não. Na verdade tem a ver com Kiel de Ezequiel. Né? Kiel. Minha mãe me chamava de Kiel, porque meu pai queria me chamar de Henriquinho. Meu pai era Raimundo Henrique e eu Ezequiel Henrique. Então ele falou, esse aqui é o Henriquinho. Então eu chamava de Quinho. E minha mãe, não, ele é Ezequiel, ele é profeta, vai chamar de Kiel. Aí meu irmãozinho menor, entre Quinho e Kiel, falou Kinner. Aí ficou Kinner. Entendeu? Então começaram, vai com Kinner. Então o irmão Kinner que oficializou, né? Então o Kinner surgiu disso daí. Quando eu tinha 6 anos, aí eu escrevi K-Y-N-I-A-R. E ficou. Mas ficou, não foi uma coisa que eu imaginei. Eu tinha 6 anos de idade quando eu escrevi o Kinner pela primeira vez. Pastor, antes da gente ir pro bate-bola, o pastor vai vir com mais um louvor, uma oração final aí, né?
Também a gente quer agradecer a audiência enorme aí do Canal 10, né? Nós estamos sendo vistos aí, a programação como um todo, por cerca de 25 a 26 mil pessoas aí. Pastor, quem quer encontrar o pastor, os horários da Primeira Igreja Batista, o contato, logo eu já sei que vai ter aí escrevendo um novo livro aí, um novo CD, e faz as suas considerações finais aí, o horário aí, como encontra aí o pastor. Igreja Batista, Avenida Líbero de Almeida Silvares, 2468. É difícil esquecer esse número, né? 2468, ou seja, é os primeiros números pares, né? Então você chega lá no Coester, que é perto do centro, e nós estamos reunidos todos os domingos às 19 horas. Aos sábados nós temos os cultos dos jovens, da rede de jovens, né? E toda quarta-feira temos estudo bíblico às 20 horas. Toda terça-feira nós temos o Tadel. O Tadel é um culto, mas também é uma escola avançada de liderança, é próprio para os líderes de células, anfitriões. Nós trabalhamos com células pelo entendimento de que a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, era a igreja que trabalhava com células, como se deve, né? É o que nós fazemos. Então a igreja tem esses cultos aí, que é terça-feira, quarta, sábado e domingo. Agora, você perguntou sobre... Seu telefone para o pessoal que quer saber logo aí pelo seu novo CD e que está escrevendo um livro aí. Me acham semanalmente na igreja, né? 17 é o código de área, 3442-6960. E também me acham no meu celular, né? Que é o 996354907. WhatsApp. Não é WhatsApp. Geralmente... É o que o pastor... É o telefone que eu atendo, meu telefone principal. Tá. Né? No EP, eu coloquei aqui atrás, né? Eu não coloquei, porque a pretensão nunca foi comercial, eu coloquei só o Facebook da Igreja Batista, que é fb.com PIB Fernandópolis, e o Facebook, né, da Aliança de Ministros, que é fb.com Aliança de Ministros ou fb.com.sabadori, né? E aí a gente continua a obra. Você e é isso. Outra coisa? Não, foi isso mesmo, né? Contato, telefone, onde achar o pastor. Nós vamos agora para o bate-bola rapidinho, né? Se bem que tem umas palavras aí que vão ser bem emotivas, mas eu vou falar uma palavra, uma frase ou algo que o pastor venha lembrar e tem que falar ali em poucas palavras, e depois o pastor vai estar aí com mais um louvor e orando aí pela nossa cidade, a nossa região. Vamos agora para o bate-bola. Conhecer. Deus. Oséias 6:3. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sou. Deus. Lazer. Cantar. Esporte. Comer. Na verdade, gosto de vôlei e futebol. Ultimamente eu não estou fazendo isso. Música. É tudo. Eu faço música sempre. Ser pastor. É a razão da minha existência. Agora essa aqui. Igreja. É a minha identidade em Cristo. A próxima vai demorar um pouquinho. Andréia. Ei, meu amorzão. Andréia, a minha esposa amada, companheira. Na verdade, ela dizia, você vai ser pastor. E eu falava, Deus que me livre. E cumpriu, né, pastor? Foi quem chegou para mim e falou, por que você não trabalha com música? E eu falei, música não funciona, não, você é louca. Mas ela falou, eu vou te apoiar. É minha apoiadora, minha fã número 1, é aquela que ora por mim, é minha intercessora, minha companheira. E eu não seria quem sou, estaria onde estou, sem que Deus tivesse me provido da Andréia. E agora, Rebeca, Maressa e Caleb. Rebeca, minha primeira filha. Foi a primeira vez que eu quis envelhecer. Eu quis ver como seria minha filha moça. E me dei por mim que eu estaria mais velho. E percebi que isso não faria diferença nenhuma se minha filha crescesse. É a extensão da gente, é a porção da gente, é a continuidade. Maressa.
Maressa é carinhosa, Maressa gosta de tato, é presente, é dinâmica, apaixonada por Jesus, né? A Rebeca é formada em jornalismo, Maressa está estudando ainda em estética. Caleb não é a raspa do tacho, é o infinitamente mais. Maressa já tinha 6 anos, eu estava pensando em fazer vasectomia, não pensava mais em filhos, mas Deus olhou no meu interior e viu a vontade de ter um filho homem, e ele é o Mini Kinner. Tem 13 anos, gosta de futebol. Kinner Jr. Deus não é aquele velho sentado num trono dizendo que você deve fazer o bem para ir para o céu e não deve fazer o mal, senão você vai para o inferno. Deus é o tudo, Ele é o Pai da eternidade. Então Deus não está na eternidade, a eternidade está em Deus. Deus está além da eternidade. Quando eu penso no Big Bang, eu penso em Deus abrindo espaço, quando disse, haja luz, e Deus abre espaço para que o universo possa existir. Deus é tudo que contém tudo mais. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um programa Interligado Gospel. E agora o pastor vai aqui fazer uma oração final para vocês e louvar, encerrando aqui o nosso programa. Eu volto no nosso próximo programa. Acompanhem nós aí todo sábado e domingo, às 10 da manhã no canal 10, e nos assista pela TV Cabo Mix ou pelo site www.canal10.com.br. Você sabe também toda a programação aí da emissora. Foi um prazer, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus em nome de Jesus. E agora aqui a oração final, encerrando o nosso programa, e com o louvor, Pastor Kinner. Eu creio que nessa hora Deus quer trazer algumas coisas à evidência na vida de você que está assistindo esse programa. Primeira coisa é conserto com Deus. É necessário que você entenda que o Senhor está te chamando para um propósito que Ele tem desde a eternidade. Na verdade, na eternidade, você se propôs a vir cumprir esse propósito. É que a nossa humanidade nos afeta como uma amnésia, e a gente não se lembra da eternidade. E a gente perde a saudade dos céus. Mas Deus quer restaurar isso em você. Deus quer que você se lembre o porquê você está na Terra e qual é o propósito eterno dele para a sua vida. Você pode chamar isso de ministério ou pode chamar isso de existência, como você quiser. Mas Deus quer trazer você para o centro da vontade dele. A outra coisa é que talvez você esteja me ouvindo aqui, passando por alguma necessidade, passando por alguma dificuldade. O Senhor quer visitar a tua casa, a tua família, a tua vida. E se você estiver enfermo, nesse momento, o Senhor quer manifestar a cura de Deus. Eu quero invocar a autoridade de Cristo como igreja de Deus. Eu quero manifestar o desejo de Deus de te curar. Ele disse, curai os enfermos. E eu quero que você entenda que Deus quer sim que você viva uma vida de saúde. Amém? Então feche os teus olhos e vamos orar agora. Pai, eu peço que nesse momento, quando essa pessoa do outro lado dessa TV, ou desse notebook, desse tablet, quando ele está ouvindo esse programa, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando agora. Onde essa voz estiver chegando, que o Senhor toque, Espírito Santo de Deus, toque agora nessa vida. Revela o propósito do Senhor para esta pessoa. O Senhor conhece esse teu filho, o Senhor conhece essa tua filha. E se essa pessoa ainda não está reconhecendo o Senhor como Salvador, que esse programa seja suficiente para essa pessoa entregar a vida. Se é o caso de alguém agora, o Espírito Santo toca, para que ele procure um pastor, uma igreja evangélica e entregue a vida para Jesus. No caso de um crente, Pai, coloque propósito na sua vida. De alguém que está distanciado do Evangelho, Senhor, leva ele por um caminho de volta, a reconciliação com a tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço também que por esse em dificuldade, por essa nessa situação,
Pai, dê a eles esclarecimentos para que eles possam perceber que situações difíceis são aquelas que muitas vezes a gente só tem que passar por elas. É como a chuva, não tem jeito de impedir a chuva. É como alguma situação de calor ou frio, não tem jeito, a situação é difícil. Você passa pelo vale porque precisa passar. Mas a tua palavra diz que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. Por isso, Pai, esteja com os teus filhos nessas situações difíceis. Agora, nos problemas, ajuda-os a entender que problemas são situações complicadas, mas que podemos resolver, porque problemas têm resolução. Pai, coloca sabedoria na vida dessas pessoas, leva eles a esse entendimento. Eu profetizo na tua vida, sabedoria de Deus, que o Espírito de Deus te tome pelas tuas mãos e te leve ao entendimento de que Deus realmente quer que você seja cheio do Espírito Santo, sábio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a sabedoria do alto, para que você possa resolver os teus problemas. Pai, eu ainda te agradeço, porque Jesus me deu autoridade, não só como ministro, não só como pastor, mas como igreja. E eu quero fazer uso da autoridade de Cristo, dizendo agora, espírito de enfermidade, saia da vida dessa pessoa que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Mal alojado, saia. Doença, saia. Dor, saia. Em nome de Jesus, haja cura, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você foi curado, se você percebe que agora Deus já trabalhou na sua vida, entre em contato aqui com o canal 10 e manda o teu testemunho, porque isso vai glorificar Jesus e vai edificar a igreja. Amém? Deus te abençoe. Amém. Pode. Essa música é a confissão profética. Quando eu estava falando daquelas questões que estão rolando no Brasil. Confesso os meus pecados, confesso do meu povo, os da minha cidade e os da nação. Meus pecados, perdoa-os do meu povo, os da minha cidade e os da nação. Não vou me acomodar, eu vou me levantar e vou profetizar. Eu não vou me acomodar, eu vou me levantar e vou profetizar sobre o Brasil, yeah! Em nome de Jesus sai, mal da divisão sai, maus coração sai, maus escravidão sai, prostituição sai.